Eu sou Vilma dos Reis Nascimento, sou enfermeira fitoterapeuta, presidente do Instituto Grupo de Apoio à Pessoa Humana e estamos aqui hoje dando início às nossas primeiras aulas. Essas aulas têm por finalidade levar conhecimento das práticas integrativas das plantas medicinais para as mulheres do campo. Esse curso ele visa trazer segurança e uma forma de fazer o acolhimento às nossas raízes. Dessa forma, eu espero poder contar com vocês durante todo o período que estaremos juntos. Um abraço. Olá, eu sou professora de fitoterapia, sou Crisângela, e hoje nós vamos tratar com as plantas medicinais no cunho do saber popular. E vamos começar então explicando o que é a fitoterapia. A fitoterapia é um ramo da ciência que trabalha com as plantas medicinais. E esse ramo trabalha tanto com as plantas isoladas quanto com os princípios ativos soltos. No nosso caso, que não somos da área da farmácia, nós vamos trabalhar com os princípios ativos soltos. Não trabalhamos com isolamento de substância alguma. Então, quando a gente vai trabalhar uma planta, é aquela planta no seu contexto geral, não um princípio ativo exclusivo que é retirado na indústria farmacêutica. E o que seria uma planta medicinal, então? Uma planta medicinal, ela é qualquer planta que tem um princípio ativo que vai te trazer um processo de cura. E pode curar as suas enfermidades, dores de cabeça, dores de estômago. E como que elas agem no nosso corpo? Elas agem através das químicas que entram em contato com o nosso corpo que está com uma debilitação de algum sistema e elas entram para poder minimizar aquele sintoma e melhorar. E como que a gente pode usar então essas plantas medicinais? Quais são as formas de uso? A gente pode usar chá, banho, xarope, escaldapé, tinturas, pomadas, óleos medicamentosos, planta moída, planta inteira, planta seca, planta fresca, e nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas aí durante a nossa aula. E aí vem uma frase muito importante que é do Paracelso, tá? Que a planta, entre o veneno e o remédio, a única diferença é a dosagem. Então, gente, quando eu falar de dosagem com vocês, vamos levar muito a sério a questão da dosagem, tá? Uma xícara não é uma xícara e meia. Vamos levar muito a sério e eu vou ensinar depois para vocês um macete como fazer a sua dosagem. Todo mundo tem uma dosagem para você mesmo. Outra coisa que é muito importante quando a gente trabalha com a fitoterapia é entender que não é porque é planta que não faz mal. Planta faz mal também. Planta é tóxica, planta intoxica, planta também mata, tá? Então, vamos ter o máximo possível de cuidado. E uma coisa que é para ficar muito claro para todo mundo. Se eu não conheço a planta, eu não uso, tá? Nas plantas medicinais, a gente não pode achar nada. A gente tem que ter certeza. Por quê? Eu posso estar tomando, vou dar um exemplo muito bobo, que todo mundo vai achar que é bobo, mas eu posso estar tomando uma citronela no lugar da cidreira. Mas eu posso estar tomando uma planta que é altamente venenosa no lugar de uma planta que é inofensiva. Então, se eu não tenho certeza da identificação daquela planta, eu não posso de jeito nenhum usar ela, tá? E outra coisa também que é muito importante da gente saber é sobre o saber popular. Se você for lá nos mais velhos e eles falaram, pode usar essa planta, pode confiar neles. Mas não vamos procurar no Google, não vamos procurar na internet para poder achar que é aquela planta, porque nós vamos perceber em algumas plantas que elas são muito parecidas, têm um nome popular igual, mas quando você vai olhar, a raiz botânica da planta não tem nada a ver, então isso é muito perigoso. E para a gente usar essas plantas, o que a gente faz? A gente precisa de ter muitos cuidados e um deles é ao colher a planta. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui da trançagem. Essa aqui é uma folha de trançagem
perfeita. Quando eu vou lá, vou colher a minha planta, eu vou colher uma folha assim. Se a folha tiver com pedaços brancos, com picadas de inseto, mordidas por inseto, eu não uso essa planta, eu descarto essa planta, tá? Essa planta não pode ser utilizada de forma alguma porque ela já foi danificada. E se eu tô querendo usar uma planta para me curar, como que eu vou usar uma planta que já foi danificada? Outra coisa muito importante da gente ver é quando a gente vai pegar umas folhas e elas estão com bichinhos, tá? Não podemos usar essa folha também, ela tem que ser descartada. Não significa que eu tenho que descartar o ramo inteiro, mas essa folha com os insetos, elas precisam ser descartadas. E uma muito comum que a gente tem em casa é a erva cidreira, o capim-santo. Ele costuma enferrujar, é normal da planta, tá? Principalmente quando ela passa alguns tipos de estresse. Então, gente, eu não vou usar essa planta. Olha como é que ela tá. Se você olhar para o próprio aspecto dela, você vai perceber que ela tá falando, não me use, tá? Olha como é que ela tá feia e olha como é que ela é na verdade. Olha a diferença. Então, essa planta ela tem que ser totalmente descartada. E tomar muito cuidado de onde a gente vai colher essas plantas, tá? Toda planta, ela tem um princípio ativo em algum lugar, concentrado. A cidreira, ela tem um princípio ativo muito concentrado no tronco dela, no caule, aquela parte que fica bem pertinho da raiz. Mas a folha, ela também tem muito princípio ativo. E quando a gente vai colher uma planta, a gente tem que pensar assim, qual é a parte que eu preciso? Eu preciso de folha? Eu preciso de raiz? Eu preciso de semente? Então eu vou colher apenas a parte que eu preciso. Qual que é a lógica de eu precisar de uma folha de... Dá um exemplo, eu preciso de uma folha de hortelã. Eu vou lá e arranco o pé inteiro de hortelã. Para que eu vou fazer isso se eu vou matar a planta? Então a gente colhe exatamente o que a gente precisa e a quantidade que a gente precisa, tá? Tem outros métodos que a gente pode fazer de secagem. E aí, quando a gente não tem acesso à planta, a gente seca aquela planta, deixa ela mais tempo perto da gente para quando a gente precisar. Isso é muito comum agora que está entrando frio. Então, tem algumas plantas que não sobrevivem muito bem no frio e aí a gente precisa dela no frio. Então, a gente colhe ela antes, na lua certa, nós vamos falar um pouquinho de lua, colhe na lua correta, seca de uma forma correta e armazena. E aí vamos falar um pouquinho das luas, tá? A lua ela é muito importante porque ela influencia na quantidade de princípio ativo que a gente vai achar ali na planta. Então vamos pensar assim, a lua nova, vamos começar pela lua nova. Ela é uma lua escura, então todo o princípio ativo tá embaixo da terra, tá na raiz. Então quando eu quero usar uma planta, vou dar um exemplo, o gengibre. O gengibre é uma raiz, então a força maior do gengibre está quando você colhe ele na lua nova. Aí a gente as luas começam a clarear, aí começa a crescer a lua, né? E aí a lua crescente, a seiva que estava toda na raiz começa a subir para a planta. E ela sobe e fica no tronco. Então quando eu preciso de uma canela, quando eu preciso de um mulungu, eu pego o mulungu quando eu vou usar casca, né? Então, quando eu vou precisar de cascas de planta, eu vou pegar na lua que a seiva tá crescendo. Lembra que a seiva estava totalmente repousada na raiz e ela começa a crescer. Então, eu pego essa planta nessa época. E aí, a lua fica totalmente clara, que é uma lua cheia. E aí, onde que tá a lua? Ela tá no alto, ela tá nas folhas, ela tá na copa da árvore, ela tá nas pequenas partes aéreas da planta. Então, quando eu precisar de barbatimão, que seja a folha, porque o barbatimão a gente usa a casca, mas algumas pode ser usar a folha. Quando eu preciso de todas as que a gente planta na horta, que são basicamente as folhas, igual a gente fez o xarope, então a gente usou o hortelã, o ideal é a gente pegar na cheia. E como tudo na vida precisa de descanso, a natureza também precisa de descanso. E é aí quando a lua começa a minguar. E aí ela começa a minguar, a seiva começa a descer, começa a se recolher para a terra de novo para começar um novo ciclo de
Raiz, tronco, folhas. Raiz, tronco, folhas. Se eu preciso de uma planta na minguante, eu não vou colher? Posso colher sim. Porém, a gente sabe que o princípio ativo vai estar muito menor naquela planta ali. Então, fazer o possível para poder colher cada planta na sua época correta. E voltando aí lá nas nossas plantas, falando sobre plantas diferentes, com princípios ativos diferentes, plantas muito parecidas, a gente tem muito exemplo da citronela. Nós mulheres temos uma capacidade de ver cores diferente da capacidade dos homens. E a capacidade de sentir o cheiro também é diferente. Isso é evolução, tá? Como lá na época das cavernas a gente saía para poder buscar as folhas, para poder buscar o alimento que ia tratar as enfermidades, a gente foi desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, quando a gente pega uma cidreira, e é muito fácil, eu consigo sentir o cheiro de cidreira, mas provavelmente você que está aí vendo pode confundir o cheiro da cidreira com a citronela. A citronela tem um cheiro de desinfetante, que é o que a gente pensa, mas tem gente que vai sentir um cheiro de cidreira. E aí, como é que a gente faz para poder ver a diferença de uma da outra? Não tem erro, tá, gente? No PowerPoint vocês vão conseguir ver. Então, qual que é a diferença entre a cidreira e a citronela? Além de cheiro e princípio ativo, gente. Então, eu não tô falando de diferença de propriedades químicas pra gente ingerir. Primeiro que citronela a gente não ingere, tá? A diferença visual. Como é que eu vou conseguir diferenciar uma citronela de uma cidreira? Eu vou no pé da planta. A citronela, ela dá uma bainha dourada que enrola. Ela enrola todinha. A cidreira, ela dá um tronco mesmo, que começa a dar uma apodrecida. Não é podre de estragado, é porque a folha começa ali, mesmo no pé, ela começa a se dar uma danificada. Então a diferença entre uma citronela e uma cidreira, se você não conseguir pelo cheiro, você vai pela essa bainha. A citronela sempre vai dar uma bainha dura mesmo, e aí toda enroladinha, parece um cabelo enroladinho. E aí a gente consegue diferenciar a citronela de cidreira, sem problema algum. Outro cuidado que a gente tem que ter muito grande com as nossas plantas é o não uso do agrotóxico, tá? Seja o nome que a gente quiser dar aí, mas a gente não pode usar plantas que foram tratadas quimicamente, tá? Como que eu vou tratar um problema respiratório com uma planta que foi usada para poder combater um ácaro na minha plantação inteira? Não vai ter função, gente, porque a planta, ela vive, ela respira tudo que está no ambiente. E se você coloca um pouquinho ali, um pouquinho aqui de agrotóxico, ela vai respirar aquilo de uma certa forma, vai metabolizar aquilo, e a gente vai, quando fazer o nosso remédio, a gente vai acabar tomando também um pouco do veneno. Então, evitar o máximo possível, não usar plantas medicinais que tem perto aplicação de veneno e também que está perto de água poluída, perto de curral, a gente tem que evitar também, porque são agentes poluentes. Então, o que polui, a gente tem que evitar deixar as nossas plantas perto deles. Não é muito recomendável dar chá para crianças abaixo de 6 meses, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Nem pode dar abaixo de 6 meses, então vamos evitar. Se a mãe quiser ajudar, ela pode ela mesma tomar o chá que vai passar pelo leite materno. Um exemplo muito comum é o chá de funcho, que é um chá que ajuda nas cólicas. Então a mãe toma, o filho vai tomar também pelo leite materno, depois de processado pelo corpo, né? Então, o importante também é, quando a gente for fazer uma preparação, saber como fazer essa preparação. E também saber as medidas corretas, que aí é o que eu falei com vocês lá no nosso comecinho da nossa aula. Como que eu vou medir? A gente tem uma medida padrão, que é uma colher de chá, uma colher de sopa, uma xícara, meia xícara, um copo americano. Mas a gente tem uma medida padrão, que é a nossa mão. Todo mundo tem um tamanho de mão. Então, quando eu vou usar uma planta seca, quando eu seco a planta, ela perde água. Então, ela está muito mais concentrada do que o princípio ativo está mais concentrado do que quando eu vou usar uma planta fresca.
Então, quando eu vou usar uma planta seca, eu fecho a minha mão e uso só esse miolinho da minha mão aqui, ó. Faço assim, amasso a planta e coloco aqui só esse miolo, o miolinho mesmo da mão da gente. E esse é uma quantidade de chá para uma xícara. Agora, se eu já vou usar uma planta que já está fresca no ambiente, ela já está cheia de água, ela já está bem diluída. Então, eu uso essa parte da minha mão aqui, tá? Plantas picadas. Lembrando, gente, que não é para socar a planta na mão, não. É colocar a planta na mão aqui e medir. Essa é a sua medida. Então, cada um tem um tamanho de mão. Cada um sabe até onde que você pode ir. Então, lembra, fechou? Aqui assim é seca. Dá uma aberturinha, aqui assim é planta fresca. Então, como que a gente faz para preparar o nosso chazinho de cada dia, né? Que, para vocês terem uma curiosidade, a planta chá, o nome chá, ele pode ser dado só à planta chá verde, tá? Que para todos a gente usa chá, que virou um nome popular, mas o nome do chá que a gente usa todo dia é infusão. E como que a gente faz uma infusão, então? A infusão geralmente são feitas com as folhas que estão frescas. E como é que a gente faz? Pega a nossa medida, põe numa xícara a planta, em uma xícara, vira a água quente e tampa. E deixa ali uns 10 a 15 minutos para poder a água, porque vai ser arraste de substância por água. Deixa ali para a água ficar pegando os princípios ativos da planta. Então, quando a gente tem a infusão e tem a decocção. A decocção é cozinhar. Decoco vem de cozinhar. Então, o que a gente cozinha? A gente cozinha o que é mais duro. Sementes, cascas e raízes. Então, como é que a gente faz uma decocção? Eu vou fazer a minha medida, coloco dentro de uma xícara, de uma vasilha que vai ser fervida, coloco a planta, deixo ela de molho de 10 a 15 minutos, depois ligo o fogo, deixo de 5 a 10 minutos, tampada, fervendo, porque aí vai liberar essa substância ativa para a água. Depois desligo o fogo, deixo ali mais uns 10 a 15 minutinhos para poder terminar de liberar. E aí, tanto a infusão quanto o decoco, a gente tem que deixar aquele líquido que está na tampa cair totalmente dentro do nosso chá, porque ali tá os princípios ativos. Porque os óleos são voláteis, eles vão subir, vão ficar na tampa devido à temperatura, e a gente precisa que aquele óleo caia dentro do nosso chá novamente. Tem uma outra forma que é a maceração. Então, como é que a gente faz uma maceração? Coloca a planta numa vasilha, coloca água e com as mãos limpas, higienizadas, a gente vai amassar aquela planta. Isso é muito feito com o boldo e com as plantas mais carnudinhas. E a gente deixa também de molho por algum tempo. Então, as folhas e as flores a gente vai deixar de molho por 12 horas antes de fazer o uso. E as cascas e raízes a gente vai deixar de molho 18 horas antes de fazer o uso. Lembrando que a gente macera antes. O sumo nada mais é do que pegar a planta, amassar ela. Geralmente é importante ter um pilão só para isso, tá? Não usar o pilão que a gente usa na culinária. Pegar esse pilão, amassar a planta e aquele líquido que fica da planta, que é a planta purinha, é o sumo. E aí a gente tem as medidas. Também temos uma preparação que são as tinturas ou as alcoolaturas. E quando a gente vai fazer uma tintura de planta fresca, a gente usa 250 gramas de planta para 1 litro de álcool de cereal. Quando eu não tenho como fazer essa medida, porque geralmente quando a gente está no campo, quando a gente está em lugares mais afastados, a gente não tem como fazer medida. Então, como que eu costumo fazer? Eu vou colher a planta no horário certo, lembrando que quando eu vou colher uma planta, eu tenho que colher ela de preferência de manhã cedinho, ou eu vou colher ela na parte da tarde, depois que o sol se pôs. Então eu colho ela no horário correto, eu peço licença à planta, porque quando eu peço licença eu estou mostrando respeito pelaquela planta e já estou agradecendo ela pelo princípio ativo que ela vai me dar.
Então eu vou lá e vou colher essa planta, vou colocar dentro de um vidro, lembrando, gente, essa preparação é sempre dentro de vidros, tá? A gente precisa de fazer esterilização, então esterilizar nada mais é do que ferver o vidro, tá? Então eu pego um vidro, coloco a planta e cubro ela de álcool 2 vezes, quando eu não tenho como medir. Tampo, sempre etiquetar, porque depois que a planta perdeu os princípios ativos, você não vai saber mais o que é aquela planta. Então, etiqueta a planta, etiqueta seu vidro, coloca lá a data que você colocou e a data que você tem que tirar. E qual que é a data que eu tenho que tirar? O ideal é que quando a gente faz uma tintura, a gente deixe ela de molho lá 28 dias, que é a quantidade das 4 luas. Se eu posso enterrar a minha tintura, é melhor, porque eu vou pegar todas as forças que a terra tem, que a lua tem, que a chuva tem, que os insetos que estão passando ali têm. Eu vou conseguir pegar uma quantidade muito grande de energias. Então, como é que eu faço para enterrar? Só fechar o vidro mesmo. Eu gosto de passar um papel filme só na boquinha ali do vidro, enterra e deixa lá os 28 dias. Lembra de colocar alguma coisa aqui para lembrar que está enterrado naquele lugar, porque senão você vai esquecer onde que você enterrou a sua planta. Você vai deixar seus 28 dias, depois você coa e coloca em um vidrinho escuro, tá? Um vidrinho tipo aquele da cor daquele de garrafa de cerveja. O ideal é que seja o escuro, porque quanto mais claro, mais substância ativa o sol entra e vai degradando as suas substâncias. Então o ideal é colocar sempre em um vidro escuro. E quando eu vou fazer a tintura com a planta seca, a única diferença é que eu vou usar o álcool 70%. E como que eu faço um álcool 70%? Então fica a dica do álcool 70%. Em 1 litro, eu vou ter 1 litro de álcool. Eu vou tirar 300 ml de álcool e vou colocar 300 ml de água filtrada, ou água mineral, ou uma água de mina de boa qualidade, tá? Lembrando que tem que ser água de boa qualidade. Então, aquele 1 litro que eu tinha de álcool puro de cereal, que é álcool 96%, porque eu sempre falo com vocês álcool de cereal. Pode ser a cachaça? Pode também, mas o preferível é o álcool de cereal, porque é um álcool que já pode ser ingerido, tá? Esse álcool que a gente compra no supermercado não pode ser utilizado, tá? Porque ele tem mais água do que álcool e a preparação dele é diferente. Então, 1 litro de álcool, tiro 300 ml e coloco dentro desse vidro 300 ml de água. E guardo aqueles outros 300 para poder fazer outras preparações. Esse é o álcool 70%. E aí, ensinando vocês todas essas propriedades, a gente vai para fazer o nosso xarope e voltamos já. Hoje nós vamos fazer um xarope expectorante e para iniciar eu quero mostrar a vocês o açúcar. São 2 tipos de açúcar, que na verdade é uma rapadura ralada, que é mais natural. Quem não tem acesso a açúcar mascavo e tem acesso à rapadura, pode ralar a rapadura e fazer a receita, que é a melhor opção que a gente tem. E esse aqui é o açúcar demerara, que também é um açúcar bom. Vamos evitar usar o açúcar branco, tá? Porque ele é muito quimicamente processado. E já que a gente está fazendo um xarope, a gente está pensando em saúde. Então, ou a gente usa o demerara, ou a rapadura ralada, ou o açúcar mascavo. Para esse xarope, que nós vamos fazer ele expectorante e antialérgico, nós vamos usar 3 xícaras de açúcar, uma xícara de água, e a nossa base é essa. A gente põe 2 paus de canela, 10 cravos, um pedaço de gengibre. Esse aqui já tá desidratado, tá? Mas o pedaço, geralmente a gente conta um pedaço desse nosso dedo, esse tamanho. Casca de abacaxi. Por que a gente usa a casca? Porque a maior parte da bromelina tá na casca. E a bromelina ela é altamente expectorante. Então a gente usa a casca.
a casca de um abacaxi. E semente de urucum. A gente põe um punhadinho que não tem muita quantidade, mas é semente de urucum. A gente liga o fogo baixo, e vamos deixar aqui até dar aquele ponto que começa a dar um ponto de fio mais grosso. E aí daqui a pouco a gente volta, vai ficar fervendo, daqui a pouco a gente volta. Então, voltando aqui para o nosso xarope, agora tá começando a dar o ponto, ó. Dá um ponto de uma cauda, começa a aparecer uma cauda que começa a dar um fio. E também eu consigo perceber pelo tamanho das bolhas, vai dando bolhas grandes e elas vão estourando. Então nesse ponto, o que a gente faz? A gente vai colocar 3 xícaras de planta. Então a gente vai escolher as plantas que a gente tem no quintal, que a gente tem domínio. Não vamos usar plantas que a gente não conhece. E vamos escolher então 3 xícaras. Aqui a gente vai usar a menta, que é altamente expectorante. Vamos usar a folha da mexerica, que ajuda muito também na questão de expectorar. Vamos usar o hortelã-pimenta, que também é uma planta muito expectorante. E vamos usar a nossa querida cidreira. Lembrando que o princípio ativo maior tá nessa parte da cidreira, tá? Tá aqui no caule dela. Então a gente usa o caule e usa também as folhas. Essa parte é muito importante, a gente colocar as plantas em contato com o xarope, com o açúcar, tá? E tampar por 3 minutos. Essa aqui é a hora que as plantas vão liberar os princípios ativos para o nosso xarope. Então, pôs as plantas, 3 minutos, vamos desligar e coar. Outras dicas aqui que a gente pode falar, lembrando que o cravo e a canela são plantas que são termoativas, então elas vão ajudar o organismo a se recuperar, porque ele aquece o organismo. O urucum é uma planta que é antialérgica. E o gengibre também é uma planta que ajuda na expectoração, porque é um termoativo, tá? Todas essas plantas aqui vai formar um xarope que não tem contraindicação. A única contraindicação é para pessoas diabéticas, por causa da quantidade de açúcar. E uma coisa muito importante é a gente saber que não pode tomar demais. Ah, porque é gostosinho, vou beber muito. Não pode, gente. Isso aqui é um remédio natural, e ele tem a posologia que eu já falei com vocês. Então, depois de 3 minutos, a gente vai abrir o nosso xarope. Lembrando, gente, é muito importante que o líquido que faz aqui, tanto no chá quanto no xarope, o líquido que fica na tampa, ele é os nossos óleos essenciais. Então, a gente tem que deixar esse líquido cair totalmente dentro do chá, do xarope, da preparação. Porque essas plantas essenciais, elas são voláteis. Os óleos essenciais são voláteis. Então, quando a gente pega esse óleo, aquece, ele sobe. Se ele subir e ficar na tampa e a gente pegar aquela tampa e jogar fora, a gente está jogando o princípio ativo fora. Então, muito importante que todo o líquido caia dentro da nossa preparação. Agora a gente vai coar e eu volto para mostrar a vocês como que ficou o nosso xarope final. Então, gente, agora finalizado o nosso xarope, a gente vai coar ele. Lembrando que ele tem que ser coado ainda quente, tá? E aquele tempo que ficou fervendo o nosso xarope em fogo baixo de 30 a 40 minutos. Para uma receita, tá? Que é essa receita que eu passei para vocês, que são 3 xícaras de açúcar. Então, gente,
gente, esse é o nosso xarope. Como ele ainda está muito quente, ele tem um aspecto líquido, mas ele dá uma engrossada depois. Bebam com moderação, mas não deixem de usar. A gente vai fazer um xarope que é o xarope frio, tá? Esse xarope é excelente para bronquite e para os problemas respiratórios. Criança também pode usar esse xarope. A gente vai usar um umbigo de banana, o açúcar, no nosso caso demerara, mas você pode usar o mascavo ou a rapadura ralada, e vamos usar folhas de menta ou de hortelã. Então, para começar, a gente tem que descascar o umbigo. Ele vem com essa casca mais grossa. A gente vai descascar para ficar na casca mais fininha. Esse umbigo, ele tá pequeno. Se você tiver um umbigo maior, você usa o maior. Já tá na casca mais fina. A gente consegue perceber a diferença pela tonalidade. A tonalidade dessa casca para essa casca. Vou tirar mais um aqui, para vocês perceberem como que a tonalidade vai ficando cada vez mais clara. Essa parte aqui a gente devolve lá pro pé da bananeira, tá? Descarta lá no pé da bananeira de novo. Vamos picar redondo, pequenininho. E agora, o segredo desse xarope é que ele tem que ser feito rápido, porque assim que a gente pica já começa a oxidar. Vocês podem reparar que já está começando a ficar escuro. Então, a gente coloca uma pequena camada de açúcar no fundo. Os pedaços de umbigo. As folhinhas da menta ou do hortelã. Quem tiver o eucalipto glóbulos, pode usar a folha do eucalipto glóbulos também. Mais um pouco de açúcar. Mais um umbigo de banana. Mais folhinhas de eucalipto, de hortelã ou de menta. E finaliza com o açúcar. Essa receita, esse vidro vai ser tampado. Ele vai ficar do lado de fora por 24 horas e vai começar a dar um líquido. Aquele líquido é o nosso xarope frio, tá? E esse xarope, como é que a gente vai fazer para dar? A gente vai dar 3 colheres de sopa, se for adulto, por dia, 3 vezes ao dia. Se for criança, é 3 colheres de chá, tá? Uma coisa muito importante de todo mundo saber é que esse xarope, cada pessoa tem que ter o seu. Então, se você dá com 5 pessoas com problema em casa respiratório, cada uma tem que ter o seu. Ele não precisa ficar na geladeira, tá? Desde que tampado, não usar a colher que já foi usada aqui dentro, ele fica bem fora da geladeira. Mas, por via das dúvidas, é melhor você deixar ele dentro da geladeira. Não precisa de coar, tá? Essa mistura vai ficar aqui mesmo porque vai dar uma dissolvida. E uma coisa muito importante também da gente saber é que esse xarope ele não deve ficar sendo ministrado várias vezes. Então, se você deu uma vez no ano para criança, tenta não repetir, porque esse é um xarope muito forte, tá? Então, fica a dica para vocês do xarope frio. Então, gente, nosso xarope tá pronto, já tá frio, depois coou, e aí a gente tem que guardar ele em vidro âmbar, tá? E a garrafinha do vidro âmbar ou o pote tem que estar esterilizado. Esse é o nosso xarope quente.
mostrar para vocês o xarope frio. E esse aqui tem mais ou menos umas 3 horas que ele tá aqui e ele já começou a dar o líquido. Então, depois a gente deixar a quantidade de tempo que a gente precisa, ele vai dar esse líquido aqui, que é o que a gente precisa tomar. Então, gente, terminando de fazer nosso xarope, e aí quais plantas eu posso usar então? Para fazer qual tipo de xarope? A gente usa as plantas expectorantes. Quais são as expectorantes? Alfavaca, poejo, guaco. Lembrando que o guaco tem que ser muito bem cozido. Então o guaco, quando a gente está fazendo a preparação, quando a gente coloca a casca do abacaxi, a gente coloca o guaco junto, tá? Folha de laranja da terra, eucalipto, aça-peixe, camará e alobeira. Também a gente pode usar a própria fruta, ou então a gente pode usar as flores da alobeira. Esses são os xaropes que vão ser mais expectorantes. Quando eu quero um xarope para alergia, eu tenho que usar alguns tipos de planta. O quebra-pedra é uma planta que é antialérgica, a trapoeraba, a panaceia, a trançagem são xaropes mais voltados para alergias. E tem os xaropes calmantes também. E quais que são as plantas que eu vou usar nos xaropes calmantes então? Eu vou usar a lípia-alba, que é a erva cidreira, eu vou usar uma flor de maracujá, eu vou usar valeriana, posso usar laranja da terra também, que ajuda muito, e o mulungu. O mulungu a gente pode usar as raízes secas. Então, quando eu uso as raízes secas do mulungu, eu vou colocar ele lá junto com a preparação. Na preparação eu coloco junto com o abacaxi. Então, vamos agora falar das nossas queridinhas, as nossas plantas, que é o alvo da nossa aula, né? Então, vamos começar com o alecrim. O alecrim, o nome científico dele é Rosmarina officinalis, e ele tem diversos nomes. E aí vem a cultura popular, que é muito rica e muito bela, mas tem vários nomes para ele. Lembrando que esse alecrim, gente, é o alecrim de horta, não é o alecrim dourado lá do campo, tá? O alecrim do campo, ele tem outras propriedades. Quando eu estou falando com vocês, eu estou falando de planta de horta, que é a planta mais fácil de ser cultivada, de ser manejada. E para que serve o alecrim, então? O alecrim é a planta do estudante, é a planta que ajuda na concentração, ajuda na questão dessa relação quando a gente está com o peito muito fechado, a gente está sentindo muita angústia, então a gente pode usar o alecrim. Como que eu uso esse alecrim? Eu posso ter simplesmente a planta perto de mim, eu posso usar o óleo essencial, eu posso fazer uma tintura, que é o que eu acabei de ensinar para vocês anteriormente, e eu também posso pegar a planta, esfregar na mão e cheirar, que já vai liberar as substâncias pra gente. A gente tem o açoita-cavalo, e o açoita-cavalo, ele é usado muito para questão de hemorragia, para questão de dores nas articulações, e é uma planta muito típica daqui, então vocês vão encontrar muito aqui em Brumadinho, o açoita-cavalo. O capim-cidreira, que é o que a gente falou aqui também na nossa aula anteriormente. A cidreira, o capim-cidreira, que tem vários nomes populares, tá? Entre eles capim-santo, capim-limão. Para que serve essa planta? É uma planta que ajuda altamente na ansiedade, tá? Principalmente essa parte aqui do talo, tá? Essa parte aqui, você pode até arrancar um pedaço do talo e mastigar, que vai ajudar na questão da ansiedade. E ela também ajuda na questão de dores musculares. Para quem está gripado, pode tomar um chá. E uma dica para quem acabou de perder uma pessoa, que a gente está na época de pandemia, então um suco que é muito bom para você oferecer para a pessoa é um suco de capim-cidreira com o limão capeta. Você vai espremer o limão, não bate o limão, tá? Você vai bater o capim-cidreira com água, gelo e açúcar para quem usa o açúcar, quem não usa não precisa. E depois daquele limão espremido, você vai misturar e aí você dá para a pessoa beber. Essa quantidade pode beber de meio a 1 litro por dia, que você vai ajudar na questão que a pessoa se sente muito angustiada quando ela perde. Então é um suco que é muito bom para essas questões de perda que todo mundo está vivendo atualmente. Temos uma outra erva cidreira que é conhecida como erva cidreira de arbusto ou erva cidreira. O nome científico dela é lípia alba.
ela é altamente sedativa, ela auxilia no tratamento de insônia, de ansiedade. Então, quem tem muito problema com ansiedade pode fazer o chá da erva cedreira e usar antes de dormir. O eucalipto que é mais voltado para a medicina, é o eucalipto globulus. E como que a gente vai saber? Geralmente os nomes dele popular é o eucalipto fêmea, o eucalipto da folha fina. Então, como que a gente usa esse eucalipto? Basicamente para as questões respiratórias, tá? Eu vou pegar o eucalipto, basicamente eu vou fazer uma inalação. Como que eu faço a inalação? Eu coloco as folhas do eucalipto, eu faço o chá do eucalipto, coloco as folhas e depois eu vou vir com uma toalha úmida, vou pôr por cima da minha cabeça e vou inalar aquele vapor. Duas coisas muito importantes: a gente jamais pega qualquer tipo de vento depois que faz uma inalação, e quando a gente faz a inalação, a gente tem que assoar o nariz, porque a planta, os princípios ativos entram, trabalha essa parte nossa que está congestionada e a gente tem que ajudar a tirar. Lembrando que essa preparação tem que estar quente, o chá tem que estar quente, tá? Mas não ao ponto de você queimar os seus olhos. Então, tem que estar numa temperatura que dá para fazer essa respiração e que, lembrando que você tem que assoar e não pode de jeito nenhum pegar a friagem, porque se você pegar a friagem e pegar um ventinho, isso vai ficar muito ruim, porque em vez de você melhorar, você vai ficar bem pior do que você já está. O gengibre, que é uma planta muito quente, tá? É uma raiz que a gente ficou muito popular aqui no país também, que se deu muito bem aqui. E também a gente trabalha as questões respiratórias, bronquites, enjoo, quando a mulher tá grávida e começa a enjoar, é só machucar o gengibre e cheirar. Lembrando que a gente, grávida, não pode ingerir o gengibre, tá? Porque é uma planta muito quente, então ela pode acabar abortando. Assim como o cravo e a canela também é melhor evitar, tá? Por causa de aborto. E é uma planta que acelera o metabolismo. A goiaba, que também é muito típica daqui, que é planta que a gente acha no mato muito fácil. A goiaba, ela é usada para diarreia, tá? E também para crescer cabelo, para poder dar uma desintoxicada no couro cabeludo. Uma dica muito importante é que quando a gente está com diarreia, você tem que ficar pelo menos os primeiros 3 dias, que o seu organismo está expulsando o que te fez mal, o agente que te fez mal. Se você der diarreia em um dia e toma o chá no outro, a folha da goiaba vai prender o seu intestino. Você vai prender o que está te fazendo mal lá dentro. E aí depois é pior, porque aí vai dar infecção. Então você tem que ficar hidratando com soro, mas os 3 primeiros dias é o ideal, depois você entra com o chá da folha da goiaba. E a gente usa o broto da goiaba, tá? Não é a folha velha. Vai pegar os brotinhos para poder fazer o chá para essa função, e pode ser dado para criança também, tá? O nosso guaco é uma planta altamente expectorante, só que ela não pode ficar sendo utilizada fresca. Quando eu for usar fresca, eu tenho que cozinhar muito, igual na dica que eu dei do xarope. Então a gente tem que cozinhar muito ele. Quando eu for fazer um chá de guaco, ou cozinha muito, ou eu sempre prefiro secar o guaco antes de fazer a utilização. O hortelã é uma família muito grande, tá? Que é a família das mentas. O hortelã que a gente tem na horta, a menta X piperita, que a gente utilizou também lá no nosso xarope, tá? Então, é uma família muito extensa, é uma família que vai ajudar muito agora que a gente está entrando no frio, que precisa trabalhar as questões respiratórias. Então, o poejo, o hortelãzinho de horta, são várias espécies dentro de uma família e quase todas elas com os mesmos princípios ativos. Expectorante, o hortelã em si, ele também é vermífago, tá? Quando a gente toma um chá de hortelã com leite, ele ajuda a ver se você está com verme, porque se você fazer um chá de hortelã com leite e açúcar e tomar, e te der diarreia no outro dia, você pode procurar que você está com
com verme, tá? E aí vai usar a erva de Santa Maria ou vai tomar o remédio de verme, mas é uma chance de você saber como é que tá ali dentro de você. E além de ser um chá muito gostoso, que a criança não vai reclamar de estar tomando, né? A laranja da terra, que é uma das nossas que são típicas muito importante, porque ela, além de trabalhar ansiedade, tristeza, ela é altamente também expectorante. Então, a gente usa as folhas da laranja, porque eu tenho muita dó de usar as florzinhas, mas se você quiser fazer um xarope só com as flores dela também, é um xarope muito potente e ela ajuda muito a trabalhar quando você tá com tosse com escarro, tosse com muco. Então, ela trabalha muito esse tipo de tosse. Tem o maracujá, tá? E aí é importante a gente procurar o incarnata, Passiflora incarnata, que ele é sedativo. Então, quem tem problema de insônia, quem tem problema de ser muito nervoso, pode fazer o chá das folhas e beber o chá. Uma coisa que é importante a gente saber é que geralmente quem tem pressão alta pode ter problema com maracujá, tá? Inicialmente a gente pensa que não, que ele vai baixar a pressão, mas existem muitas pessoas que ao tomar o maracujá a pressão sobe. Então, se você tem problema com pressão alta, não vamos usar as plantas quentes, cravo, canela, gengibre, e também não vamos fazer o uso da folha do maracujá. Se você precisa de acalmar, vai usar a lípia alba, que a gente já falou aí, a cidreira de árvore, mas evita o maracujá, tá? A melissa, que é muito confundida com a erva cidreira. Então a melissa, ela é uma erva cidreira que é de horta, ela é rasteira, a gente consegue ver na imagem aqui atrás de mim. Então, ela é uma planta que ela trabalha muitas questões da ansiedade, da insônia, e a gente pode fazer tanto o uso do chá, quanto do suco, quanto da tintura também. O romã, que é uma planta que ajuda nas questões da garganta, tá? Ajuda em infecções da garganta, infecções da boca. E como que a gente faz? A gente pode chupar a frutinha, mas o princípio ativo dele mesmo, os taninos da planta, tá na casca, por isso que aperta. O romã é uma planta, o chá do romã é uma planta que aperta. E aquilo ali que faz a gente trabalhar essas questões da garganta. Podemos fazer gargarejo com uma pitadinha de sal, gargarejo do chá com uma pitadinha de sal, ou pode fazer o chá e beber, mas lembrando que ele vai dar uma prendidinha no intestino, porque ele tem muito tanino. A salsinha, que tá na horta de todo mundo, e a gente acha que é só um tempero, e para mulher é um dos melhores remédios que a gente tem, tá? O chá da salsinha, da folha da salsinha, limpa o útero, ajuda a limpar as partes urinárias. Então, quando tem muito problema de infecção urinária, o chá da folha da salsinha é maravilhoso. E tem uma dica que eu trago ela há muito tempo, quando a mulher engravida, você pega a raiz da salsa e põe de molho no álcool e vai deixar o tempo que a mulher tá grávida. Se descobriu com 5 meses, vai ficar 4. Se descobriu, então você vai deixar aquele tempo. Quando o neném nasce, isso é uma receita dos antigos e vem de família, tá? Quando a mulher nasce, você vai pegar uma colher daquele álcool com a salsinha, vai levar no fogo, vai dar uma flambada e vai colocar no chá da folha da salsinha. E como é que eu vou fazer o chá? Eu vou pegar 300 ml de água, vou colocar a minha medida que eu já ensinei vocês, vou colocar para ferver. Quando essas 300 ml virar 200 ml, aqui tá bom. Eu vou pegar a minha tintura, né, dos meus meses de gravidez. Depois de flambada, eu vou colocar dentro daquele chá. Vou mexer. Quem adoça pode adoçar, mas eu não indico adoçar, tá? Porque quando a gente põe açúcar no meio de plantas medicinais, a gente acaba oxidando alguns princípios. Então, eu coloco aquela colher, misturo e bebo. Isso ajuda a limpeza, porque quando a mulher ganha o neném, tem que limpar o útero de novo, né? Fazer uma limpeza geral. E também essa mesma preparação pode ser dada para quem tem muita cólica, tá? Então, a tintura da raiz da salsa, ela é utilizada para quem tem muitas cólicas.
E para a gente finalizar a nossa aula, eu vou falar da rosa branca. A rosa branca de cacho é aquela que dá as florzinhas bem pequenininhas e várias num cachinho só. Ela é o nosso antibiótico natural. Então, assim como aquela garrafada que a avó da gente tinha que servia para tudo, a rosa branca é mais ou menos isso. Então a gente toma o chá da rosa branca para limpar, para acalmar e para diversas finalidades. A gente pode pôr a rosa branca no nosso xarope e a rosa branca quando todo mundo precisa de alguma coisa, vai na rosa branca, porque ela ajuda em tudo. Ela é uma das poucas plantas que eu tenho segurança para falar que ela ajuda em todas as questões. Ela faz uma limpeza geral no nosso organismo. Então, muito obrigada a todos e ficamos para as nossas dúvidas, para ser retiradas nossas dúvidas no final.